vocês estão conseguindo nos ver, se está bom, se consegue nos ouvir com clareza. Tá falando que tá tudo tranquilo ali. Bom. Também vocês vão me dizendo se vocês estão conseguindo visualizar a tela, onde a gente vai ter a apresentação, mostrar a apresentação, mas depois a gente vai enviar para todos, tá? A gente vai colocar lá no grupo. Mas alguém está pedindo aqui o link. Que nós já vamos dar início. Conforme o pessoal for chegando, a gente vai dando andamento. Que nem eu já havia dito, nós vamos deixar gravado, depois vamos disponibilizar para quem tiver interesse. E aí a gente vai pedindo para que vocês deem um feedback, falem sobre como vocês estão achando, se o som está bom, se a imagem está boa, se a gente consegue falando. Eu sou a Andréia Félix, né, psicóloga aqui da Clínica Psiquiar, gestora também, sou eu quem dou alguns cursos de teste aqui na clínica, sou a responsável técnica e ajudo aqui os psicólogos a trabalharem, né? Está aqui conosco hoje a Dárkia, que é psicóloga aqui na clínica também, psicóloga clínica, tem experiência em avaliação. Nós vamos conversar um pouquinho sobre como seria a avaliação, quais são os critérios, os passos, os erros, os acertos, tudo aquilo que é necessário para a gente fazer uma boa avaliação psicológica. Eu vou passar aqui para a Dárkia já se apresentar, falar um pouquinho mais, e aí, Dárkia, se você quiser, já pode dar início. Bom, pessoal, boa noite. Como a Andrea falou, me chamo Dárkia, sou psicóloga clínica na Psiquiar. E aí, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre avaliação psicológica, que é um tema que, se fosse para a gente falar sobre esse assunto, acho que daria muito mais tempo, né, Andrea? E é um tema que sempre está aí em alta, as pessoas sempre estão questionando, e nos últimos tempos tem se falado bastante sobre avaliação psicológica, e se percebe que é um tema que gera bastante dúvidas. O que é uma avaliação psicológica? É muito confundido avaliação psicológica com psicoterapia.
as pessoas às vezes ainda não conseguem diferenciar o que é uma avaliação psicológica, o que é um processo de psicoterapia. E há uma diferença, né? Uma avaliação psicológica, ela tem, digamos assim, um tempo de duração, né? Ela tem um propósito pelo qual ela é solicitada. Ela, digamos assim, que ela é um processo minucioso, que ela visa investigar a fundo sobre fenômenos cognitivos, assim, seja eles no campo da psicologia, tanto para investigar sensações, percepções, comportamentos, compreender memórias, parte cognitiva desse indivíduo, seja ele seja ele indivíduo sozinho ou em grupo. Então, quando o paciente ele vem para a investigação, ele pode estar em grupo ou sozinho. Então, algumas avaliações, elas também são realizadas em grupo. E quando a gente recebe o paciente, ele vem com uma demanda. A gente precisa entender qual é essa demanda para que a gente tenha ali um manejo e possa ali ter um direcionamento do que a gente vai utilizar para a gente conseguir ali investigar um pouco melhor. Então, assim, quando a gente pensa em fazer uma avaliação psicológica, não necessariamente a gente vai utilizar só de testes. Nós acabamos ali utilizando uma anamnese, utilizado entrevistas, alguns instrumentos que nós psicólogos também podemos estar utilizando. Existe também técnicas que a gente utiliza que não necessariamente são apenas testes que o conselho usa ali, então às vezes as pessoas questionam muito no sentido, todo teste que vocês usam tem que ser todo teste ali utilizado por psicólogo, todo teste que vocês usam é do CRP? Não, o CRP ele aceita que a gente use alguns testes, não necessariamente ele precisa estar classificado ali, mas ele precisa ter um reconhecimento pelo CRP. Então, a gente consegue ali estar utilizando de vários instrumentos e a gente consegue ali estar utilizando tanto em grupo como individualmente nesse processo de avaliação. E aí, quando a gente pensa numa avaliação do indivíduo, a gente precisa entender que essa avaliação, ela pode durar em média de 8 a 10 atendimentos, e ela é diferente da psicoterapia, né? A psicoterapia, ela não necessariamente ela tem um tempo de duração, e aí, quando a gente faz a avaliação do indivíduo, depois dessa avaliação, a gente pode estar encaminhando ele para a psicoterapia diante do resultado da avaliação que a gente ali conseguiu identificar, né, no processo de avaliação. E aí, depois desse processo, a gente pode ali estar encaminhando ele para a psicoterapia. Gente, eu vou pedir só para aguardar um pouquinho, que eu acho que aconteceu uma falha e a Andréia acabou saindo. Oi, voltou. Andréia, consegue Estou me aqui. ouvir? Acho que é Voltou. porque como eu não apareci, aí eu sumi aqui da frente, mas estou aqui, está tudo certinho. E aí, nesse processo de avaliação, a gente consegue identificar ali quais são as demandas do indivíduo e futuramente está encaminhando esse indivíduo ali para encaminhamento para outros profissionais e até mesmo para uma futura psicoterapia. Andréia, quer... É que cada passo, né? O passo a passo a gente vai dar daqui a pouco, né? Agora a gente está dando uma introdução geral do que seria essa avaliação psicológica, até para tentar desmistificar algumas coisas, né? Às vezes as pessoas têm muito pensamento sobre, mas não conseguem direcionar.
E aí a gente vai primeiro falar essa coisa mais abrangente, depois a gente vai, a cada passo a passo, como fazer, sim, uma avaliação psicológica. Sim, pode passar o slide. Bom, e aí a gente tem as diferenças, né? A diferença entre avaliação psicológica, relatório e laudo, que muitas vezes as pessoas nos questionam o que que é avaliação psicológica, o que que é um relatório, o que que é um laudo. De uma forma bem resumida, digamos que a avaliação psicológica, ela é o processo, então é todo o processo de avaliação que a gente faz ali com o paciente, então, seja ele ali os testes, todo o material que a gente está usando ali, a anamnese, a escuta, e o relatório, ele é o registro, então, ele é a descrição, ele é o histórico ali, ele tem um caráter informativo de tudo que é feito durante os atendimentos, e o laudo, digamos que é a conclusão. Ele é um documento ali de conclusão de tudo que é feito durante todo esse processo. Por exemplo, vamos imaginar que o paciente ele foi em apenas um atendimento e aí ele pede um laudo. É possível? Não, não é possível, porque em apenas um atendimento não tem como eu fazer uma avaliação desse paciente. Então, eu vou fazer um relatório, eu vou descrever que esse paciente ele passou em atendimento, como que foi esse atendimento, e eu vou descrever o que aconteceu nesse atendimento. Mas um laudo de uma sessão não é possível. O laudo ele é feito diante da avaliação de todo esse processo, de todas as sessões que foram avaliadas, então eu vou fazer esse laudo diante do processo de avaliação. Então, digamos que a avaliação ela nada mais é do que todo esse processo. Então, o laudo eu vou descrever tudo que foi feito, tudo que foi avaliado. Então, eu vou estar descrevendo todo o processo, passo a passo. Então, o laudo ele é conclusivo, é um documento, digamos, mais elaborado, não que o relatório não seja, mas um documento conclusivo. Geralmente é o laudo que a gente encaminha para meios jurídicos, para outros profissionais, quando a gente encaminha um paciente, descrevendo tudo que foi elaborado, tudo que foi feito durante todo esse processo de avaliação. Ô, Dark, é só um minutinho que a Raquel Martins levantou a mão. Aí eu não sei se ela quer fazer uma pergunta desse slide ou do outro. Raquel, eu acho que ela. Eu apertei sem querer, desculpa. Ah, Mas, tudo bem. Porque vocês podem, né? Quem quiser fazer pergunta, pode levantar a mão que a gente abre para a pessoa, né, questionar e tentar, se sanar alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, pode levantar a mão que a gente, ou perguntar ou comentar, né? Pode levantar a mão. Então tá bom, Raquel, mas quem tiver pergunta pode fazer, tanto pelo chat quanto levantando a mão. bom, dessa parte, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, Andréia, quer pontuar alguma coisa sobre? É que nem aqui quando você bem explicou, né, essa questão de relatório e laudo. É importante a gente até ver ali a resolução, né, 06/2022, porque ali tem exemplificado o que seria cada um, o que seria relatório, o que seria laudo, declaração, e todas essas coisas, porque muitas vezes o paciente não entende muito bem o que é necessário e ele acaba, às vezes, jogando algumas coisas, né? Então, por exemplo, que nem acontece aqui na clínica muito, a pessoa vem alguns dias em atendimento e fala, eu queria um relatório para enviar para minha advogada, porque eu preciso entregar para o juiz sobre uma questão de uma guarda. E aí, quando vai ver, tem 2 atendimentos, um atendimento. Às vezes exigem o que a gente precisa escrever. Então, é muito importante cada psicólogo, no Google, depois eu posso disponibilizar lá no grupo também, tem uma resolução comentada,
que é muito interessante, porque ali vai falando cada parte e vai explicando ali tudo certinho, né? Então, é bom o psicólogo estar Ciente, atento, né? Essa diferença, entender essa diferença para conseguir escrever. Mas aí, sabendo bem que o relatório, o laudo, seria uma consequência da avaliação psicológica, né? Exato. Pode passar? Sim, pode passar. Aí a gente tem quando que é necessário uma avaliação psicológica, né? Uma avaliação psicológica, ela pode ser necessário sempre, né, quando tem uma demanda, né? As pessoas acreditam que às vezes a avaliação psicológica, ela é muito comum as pessoas achar que ela quando que é necessário uma avaliação psicológica? Quando eu vou, sei lá, tirar o porte de armas. É muito comum ouvir das pessoas, eu fui no psicólogo porque eu vou tirar o porte de armas. Digamos que é a mais comum. Mas, na verdade, a avaliação psicológica, ela é muito solicitada em diversos critérios, né, em diversas situações, e ela é sempre necessária quando tem uma demanda, e aí a gente é solicitado para ver a questão da aptidão, né, se essa pessoa ela está apta para ser submetida a alguma situação. Então, ela é solicitada para avaliação psicológica no manuseio de porte de arma. Então, essa é uma das avaliações que é bastante conhecida. Avaliação psicológica no trânsito, que também é bastante conhecida quando as pessoas vão tirar a habilitação, né? A avaliação psicológica em concurso público, alguns concursos públicos, em alguns cargos específicos, eles pedem, né, a avaliação psicológica. Avaliação psicológica no contexto de cirurgias eletivas, então, hoje tem sido bastante comum e tem crescido bastante. Algumas pessoas, infelizmente, não sabem, mas é obrigatório que qualquer cirurgia plástica ali, algumas clínicas já, né, já adotaram esse sistema de encaminhar o paciente para avaliação psicológica. Infelizmente, nem todas cumpre com esse critério, mas é necessário por uma questão de consciência corporal, distorção de imagem. Então, hoje, qualquer cirurgia plástica ali é necessário uma cirurgia, uma avaliação psicológica. Avaliação psicológica no contexto organizacional e do trabalho. Então, alguns cargos são necessários avaliação psicológica, algumas empresas também entendem essa necessidade e pedem avaliação psicológica. Avaliação psicológica para pessoas com deficiência e avaliação psicológica também no contexto da aviação. Então, pessoas que vão pilotar, vão fazer ali, vão utilizar de concursos para pilotar aeronaves, eles precisam passar por essa avaliação psicológica. É também solicitada a avaliação psicológica também, eu falei ali das cirurgias eletivas, e uma delas também entra a cirurgia bariátrica, que não é uma cirurgia plástica, mas também é uma cirurgia necessária, também avaliação psicológica, e também é necessária. A parte dos comissários de bordo também precisam fazer essa avaliação, né? Sim. A gente vê muitas empresas hoje em dia que precisam, que estão correndo atrás de certificações de ISO, geralmente utilizam, né, a avaliação, a psicossocial também, que cai dentro da avaliação psicológica. Nelas a gente vai vendo tudo que é exigido nas NRs, né? Mas aí, dependendo de cada cargo e cada posto de trabalho, há uma necessidade, um teste específico, algo específico
que vai caber para a gente analisar e fazer uma avaliação. Sim, algumas empresas que trabalham ali com alguns cargos que requer ali, digamos, alguns cargos que, digamos, que a gente considera profissões de risco, né? Então, também é necessário, né, a avaliação psicológica. Então, Sim. pode passar. Bom, quais são os principais erros éticos de uma avaliação psicológica? Infelizmente, devido hoje está bastante comum o uso de redes sociais, né, principalmente Instagram, Facebook, divulgação do trabalho, digamos assim, de alguns profissionais. É bastante comum a gente ver alguns anúncios, algumas propagandas, digamos assim, de alguns profissionais. E aí a gente trouxe aqui alguns exemplos de alguns erros éticos de avaliações psicológicas. Eu trouxe aqui um pôster para compartilhar com vocês. É um profissional que ele publicou esse seguinte pôster, oferecendo o trabalho dele, e aí ele oferece um atendimento aí, oferecendo um laudo psicológico. E aí ele oferece laudo psicológico, cirurgia bariátrica, atendimento online, disponível 24 horas após a consulta, emissão de nota fiscal para reembolso, mais de 100 pacientes atendidos, acompanhamento pré e pós-cirúrgico. E aí, quando a gente olha esse pôster, é importante a gente pensar em várias situações, né? Acho que é um pôster que, se a gente for pensar nele, dá várias discussões a respeito. Não sei se vocês se sentem à vontade de falar, ou se alguém não quiser usar o microfone de escrever, vocês conseguem olhar para esse pôster e pontuar se vocês conseguem identificar algum erro ético nesse pôster? Alguém consegue identificar, se sente confortável para pontuar? Gente, pode fazer fila. Alguém identifica algum erro ético aí? Eu acho que ou identificaram bastante e não querem nomear um, ou estão com medo de falar algum e E gente, não tem sei. vários. É colocar o laudo em Laudo em 24 24 horas. horas disponível, talvez. Quem sabe? Vai, pode mandar mais, gente. Vamos lá. Acho que tem alguns aqui que são bem atendimento Atendimento online. online. Tá. Alguém mais? Gostaria de ouvir a voz de vocês, gente. O fato de especificar já a cirurgia. Tá. Mais alguém? Tá. Precisamos de um tempo para analisar os dados e ponderar os resultados com qualidade. Sendo que pode ser que ela não passe na avaliação, como se fosse algo quantitativo. Lara, poderia repetir? Eu não consegui te ouvir direito, por favor. Sim, após o pagamento, após 24 horas, vai ser liberado. Pode ser que a avaliação não permita isso, como se fosse algo pagou, você faz. Não é bem assim que funciona. Perfeito. Bom, gente, vamos lá. Vamos lá. O fato de ser online não tem problema,
porque nós podemos fazer, sim, avaliações, podemos atender online e presencial, tá? Então, assim, enquanto psicólogo, não tem problema a gente fazer atendimentos online, então, posso fazer atendimento online, posso fazer atendimento presencial, mas vamos lá. Lembra que eu falei no início que a avaliação, ela dura-se um tempo, né? Então, não é em uma sessão. Aqui, disponível em 24 horas após a consulta. O que dá a entender? É que esse post ele está dividido em dois momentos. Ele vai Quer ter que passe o outro? pode passar o outro para eles entenderem. Esse post, ele vem acompanhado desse outro, então é aqui, ó. Essa pessoa, ela publicou essa seguinte, vem esses dois posts conjuntos, então ela publicou a seguinte situação: emito recibo e nota fiscal para reembolso do seu convênio, mas a consulta é particular. A consulta pré-cirúrgica de avaliação pode ser feita totalmente online. Em geral, em uma sessão, eu consigo entender suas queixas e emito o laudo. O valor da sessão de avaliação, aplicação de teste, correção dos mesmos e emissão do laudo é cirurgia bariátrica, R$ 300, cirurgia reparadora, R$ 400. O pagamento pode ser feito via Pix ou cartão de crédito. Caso queira seguir com o processo, me informe para encontrar um dia e horário na agenda para vocês. Vamos lá, gente. Primeira coisa, cirurgia, vou falar da cirurgia bariátrica, tá? Não puxando sardinha, mas eu tenho uma queda por esse assunto, eu gosto bastante desse assunto, eu faço bastante avaliação para cirurgia bariátrica, então é um assunto que eu tenho mais facilidade para falar, então vou falar um pouquinho dele. Vamos lá. Nenhuma avaliação, lembra que eu falei lá no início, nenhuma avaliação de qualquer situação, seja cirurgia bariátrica, seja qualquer outro assunto, a gente faz em uma sessão. Lembra que eu falei que é um processo, no mínimo de 8 a 10 sessões. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é o nosso CRP. Então, vamos lá. É humanamente impossível, em uma sessão, eu fazer uma avaliação para seja qualquer situação. Então, como que eu cito que em uma sessão eu vou fazer essa avaliação e vou fazer um laudo para esse paciente? Então, eu já estou criando nesse paciente uma expectativa de que em uma sessão eu vou conseguir fazer essa avaliação e eu já estou dizendo para ele que eu vou dar um laudo afirmativo de que ele vai sair com esse laudo apto para essa cirurgia. Com que garantia? Com que garantia que eu tenho de que esse paciente ele vai estar apto para essa cirurgia bariátrica? Então, eu não estou fazendo uma avaliação, porque na minha responsabilidade como profissional, psicólogo, eu tenho que entender que a partir do momento que eu vou fazer uma avaliação com um paciente, eu não sei que resultado vai dar. Ele pode estar apto ou não. Então, eu estou colocando na frente o meu viés de interesse. Então, eu perdi ali totalmente o meu critério de avaliação. Virou um negócio. Virou um negócio. Então, você me paga R$ 300, que eu já te dou como garantia o seu laudo. Eu estou vendendo um laudo. Eu não estou prestando um serviço. Segundo ponto, eu não posso divulgar em redes sociais. Aí, então, assim, faltou responsabilidade. Eu não posso, em momento nenhum, colocar em rede social valores. E isso, quem me É proíbe, proibido, né? é uma questão de falta de ética. E isso, quem proíbe, é o meu CRP. Isso está lá no Código de Ética, eu não posso fazer propaganda. Coisa que, infelizmente, eu vejo muitos profissionais da área fazendo. Profissional fazendo divulgação de primeira sessão
ali gratuita, com garantia de, olha, faça a primeira sessão e as próximas eu te dou, sei lá, faço um pacote. Eu não posso divulgar isso nas redes sociais, né? E aí ela já ali no post, ela fala, a cirurgia reparadora, R$ 400. Que garantia ela tem que esse paciente vai fazer a bariátrica e que ele vai precisar de cirurgia reparadora? E tem outra coisa também. Ali já vai subentendido que a pessoa vai receber um laudo positivo. Exato. Porque quando a gente vai fazer a anamnese, a gente explica que vai se iniciar uma avaliação e que ela pode ser positiva ou negativa. Negativa. E outra situação, quem me garante que esse paciente ele tem condições de fazer uma cirurgia bariátrica, por exemplo? Porque, vamos lá, nem todo paciente que nós avaliamos, ele tem condições para fazer uma cirurgia, seja ela qual for. Ele está me pagando, mas ele está me pagando, tá? Ele está me pagando, mas ele está me pagando para fazer uma avaliação. Como o André falou, pode ser positivo ou negativo. Ele está me pagando para eu fazer uma avaliação. Se ele vai estar apto ou não, não sei qual é o resultado. Então, assim, faltou aí uma ética total, né? E aí, assim, a gente vê um conflito de interesse, vê uma faltou aí um viés de avaliação, faltou uma transparência, porque em nenhum momento ela deixa claro que pode ter um viés positivo ou negativo, falta uma confidencialidade total, porque ela está expondo em rede social, né, a situação. Há muito uma questão de estigma e discriminação. Então, assim, eu já estou dizendo que vai fazer reparadora, já estou colocando várias situações e falta uma responsabilidade. E aí entra também, cria-se também um estigma com os outros profissionais. Por que que o Joãozinho faz em uma sessão e você está me cobrando 8 a 10 sessões? Por que que você está me dizendo que o seu processo de avaliação é no mínimo ali de 5 a 8 sessões no mínimo? Porque humanamente é impossível fazer em uma sessão. Não existe, não tem como. Não tem como. Se você tem uma seriedade pelo seu trabalho, uma responsabilidade minimamente pelo o próximo, pelo seu trabalho, pelo seu paciente que está ali acreditando no seu trabalho, você precisa entender a sua responsabilidade enquanto humano, enquanto profissional. Esse paciente ele está confiando no seu trabalho. Então, a partir do momento que você se depara com esse tipo de trabalho, você precisa decidir: ah, mas o paciente está querendo que eu faça, mas cabe a você decidir que tipo de trabalho você quer desempenhar. Esse tipo de proposta vem no consultório todos os dias. Ah, mas você quer quanto? Porque o fulano me ofereceu X, eu te ofereço o dobro, porque eu preciso da cirurgia semana que vem. Então, mas é a minha responsabilidade enquanto profissional. Então, o que que hoje, que tipo de profissional eu quero ser? Porque, assim, eu escuto muito no consultório esse tipo de relato. Ah, mas eu quero fazer a cirurgia, tá, mas... Ah, mas o fulano de tal faz em X sessões, olha. Esse é o meu trabalho. E aí eu acho que hoje a gente precisa entender qual é também o meu diferencial. Não no sentido de, ah, eu preciso provar para esse paciente que eu sou diferente. Não, eu preciso provar para esse paciente o porquê que o meu trabalho é diferente. Independente dele ficar com o meu atendimento ou não, mas mostrar para esse paciente o porquê que vale a pena ele fazer o procedimento corretamente, porque é sobre a vida dele, é sobre a responsabilidade com ele. A Vanessa levantou a mão. Van, o seu áudio, o seu microfone está desligado. Eu ia só complementar isso que a Dark falou, porque assim,
como ela falou, né, é comum aqui na clínica, quantas vezes a gente já viu pessoas procurarem e falarem isso, né? Mas o fulano faz por tanto, e em uma sessão, por que vocês não fazem? Então, a gente fica até assim, por estarmos fazendo o correto, sermos questionados, né? E isso que a Darka falou, muito legal, né? A gente não precisa provar para esse paciente que nós estamos certos, estamos sendo errados. Né? Porque na cabeça da pessoa, ela acaba nem entendendo. Na cabeça dela, aquele outro profissional faz em uma sessão, ele que é o bom, ele que faz rápido o trabalho, né? Fica nesse pensamento. Mas a importância da gente se posicionar, né? A gente estuda, a gente faz faculdade, a gente faz uma especialização, a gente está aqui numa segunda-feira à noite, né? Estudando, aprendendo um pouco mais sobre isso. Então, assim, se a gente não valorizar o nosso trabalho, o tempo que a gente dedica, né? É tempo, é dinheiro, né? Para melhorar o nosso manejo profissional, do que vai adiantar? Eu me vender por uma pessoa, 2, 3 pacientes que vão pagar por aquilo ali, e eu acabar com o meu nome, por exemplo, porque se acontece uma situação complicada lá na frente, a família, o profissional que ele vem atrás é do psicólogo. E aí, como que eu vou me respaldar? Como que eu vou dizer por que eu cheguei naquela conclusão daquele laudo? Por que eu autorizei ou não autorizei, né, ali o laudo positivo ou negativo? Como que eu vou responder essa pergunta? Vão vir em cima do meu CRP. Então, a gente tem uma questão até de amor próprio mesmo, de cuidar do próprio profissionalismo e não se vender, né? Essa é a verdade, não se vender por tão pouco. Porque vale a pena, gente, no final das contas, vale a pena a gente ser, vale a pena a gente saber o que está fazendo. Tanto que a Gislaine falou assim, e é esses maus profissionais que dificultam os demais que seguem de forma ética, né? Sim. E é uma verdade. Né? A Lara Lúcia levantou a mão. Eu ia falar da Lara. Como funciona o laudo para transtornos TEA? O processo para chegar no laudo do TEA? Então, tem alguns testes específicos, já próprio para a gente aplicar do TEA, né? Tanto da Vetor quanto da Conhecimento de Psicólogo, eles têm alguns que são mais específicos. É claro que a gente não vai só pela via dos testes, né? Tem as entrevistas, tem um teste que você faz com os cuidadores, com a escola, então envolve todo o grupo, né, das pessoas que cuidam ali dos que tem o espectro autista, que vão trazer um resultado sobre o TEA. Né? Tanto que o TEA e o TDAH, hoje, infelizmente, é um dos que mais acontece erros, né, da avaliação psicológica, porque fica muito no achismo. Né? Eu já vi neurologistas que respondem que um paciente meu tem TDAH com um questionário de 5 perguntas. Mas não é assim. Quando a gente faz uma avaliação psicológica, a gente envolve entrevistas, a gente envolve testagem, a gente envolve uma conversa, um relatório com todos que envolvem essa criança. Tá? Eu acho que precisa ter muito cuidado com isso, porque eu percebo que ultimamente está tudo muito fast food para tudo, né? Acho que a influência das redes sociais é uma crítica construtiva, mais ou menos assim. A gente precisa ter muito cuidado com quem a gente está, com que tipo de conteúdo a gente está consumindo, porque é perceptível que às vezes a gente vê muito conteúdo com falta de informação, né? Eu fiz um teste, fiz um teste e descobri que eu tenho TDAH e estou aqui feliz da vida. Gente, entenda, eu não estou dizendo que TDAH é um problema, mas não se resume a diagnosticar, seja lá qual diagnóstico for, em um teste. E aí, às vezes, a falta de informação é muito prejudicial. Então, às vezes, a gente vê digital influencer, blogueiro, falando, fiz um teste. Onde fez esse teste? Quem fez esse teste? Foi só um teste? Foi uma avaliação psicológica? Então, tá tudo muito rápido, tá tudo muito assim,
sabe? Parece que é tudo muito fast food, muito. E aí, assim, é um teste, foi uma testagem psicológica, foi uma avaliação psicológica, porque a sensação que eu tenho é que se faz um teste, se resolve tudo, já se sabe tudo a todo tempo. Foi avisado aqui que às vezes quando uma fala, o microfone da outra está ligado, vai dando interferência. Ah, tá. Aí fica dificultando o áudio. Aí, quando uma fala, eu vou desligar o áudio. Eu pesquisei aqui, Lara, alguns dos testes que a gente até utiliza aqui na clínica, só para dar o nome certinho para você. Tem o VISC, tem a escala de responsividade social, tem o Bailey, tem o Denver, tem o NEPSI, aí tem o Protear, que eu já tinha dito, tem o SOM-R, o Violent, são alguns dos que são mais utilizados para a testagem do TEA, tá? É claro que cada um, é que nem o que a gente vai até falar aqui, para cada demanda, a gente precisa tentar entender quais são os métodos necessários para essa avaliação. Numa avaliação, não é só os testes que vão ser levados em conta, não são apenas a entrevista, é todo um conjunto de situações que vão fazer com que a gente chegue a um resultado da avaliação. Outra coisa que eu quero salientar, que a Darka falou sobre a questão da avaliação psicológica online. Ela é sim permitida, mas lembrando que o psicólogo ele precisa estar cadastrado no EPSI, né, para poder fazer os atendimentos online. E aí é interessante entender que assim a pessoa precisa entender qual é a demanda e qual tipos de testes, avaliações que são necessárias, porque tem alguns testes que não são permitidos de forma online, né? E aí aqueles que não são permitidos você não poderia aplicar de forma online. E lembrando também que mesmo um teste online, você precisa de toda uma verificação do comportamento do sujeito. Então, não é porque é online, eu vou te mandar o link, você faz o teste aí, e daqui umas 2 horas você me manda o resultado, ou a gente conversa. Não, é interessante que há um acompanhamento, vamos dizer assim, simultâneo, né, dessa testagem, né, onde que a pessoa fique ali observando o comportamento daquele sujeito enquanto ele realiza o teste, tá? Então, são algumas particularidades que a questão da avaliação online exige. Sim, que não tem interferência no local, que a pessoa esteja num ambiente tranquilo, né? Ela não pode estar fazendo um teste ali no ambiente que tenha muita interferência. A gente testa, né, se está tudo tranquilo antes, se a pessoa está conseguindo, né, ter um foco, uma atenção antes. Então, não é feito de qualquer jeito, gente. Tem todo um aparato antes. Tanto que o que a gente vai pontuar é que, independente se for presencial ou se for online, cada processo seja seguido, né, e seja observado quais são os pontos necessários para ser feito. E isso, o psicólogo já de antemão, ele já tem que estar minimamente sabendo para falar ali, né, para o seu paciente quando ele vai realizar essa avaliação e depois ficar bem claro conforme for passando o processo. Né? Uma das responsabilidades do psicólogo na avaliação psicológica é deixar tudo muito claro para o paciente, cada passo que está sendo realizado, ou para o paciente ou para o responsável, se for menor de idade. Bom, pode passar, André. Aqui são os 8 passos, né, necessário para avaliação psicológica. A gente tentou colocar até aqui numa certa ordem para que haja uma sequência,
né, para vocês entenderem um pouquinho. Então, o primeiro passo seria estabelecimento de objetivos. Então, a pessoa te procura, é claro que vai vir igual o anúncio, só que a pessoa, o paciente, é que vai falar, eu preciso de uma avaliação para bariátrica, eu preciso de uma avaliação para vasectomia, laqueadura, ele chega com a demanda. Então, você vai ouvir essa demanda e você vai estabelecer os objetivos. É claro que depois, já na entrevista, né, na primeira consulta, você já vai entendendo um pouquinho melhor o que seria esse pedido. Aí, após isso, você vem com uma seleção dos instrumentos da avaliação, que nem eu já anteriormente disse, que não pode ser feito somente uma coisa em específico. A avaliação é um conjunto de procedimentos. Dentro desses procedimentos existe a observação, existe a anamnese, entrevistas, existem, sim, testagem, e todos esses vão englobar a avaliação. Depois tem a coleta de dados. Depois, a coleta de dados é o que a gente vai fazer de acordo com os testes e entrevista que nós anteriormente selecionamos. E aí, dependendo de cada tipo de teste, a gente vai exigir algumas coisas. Então, por exemplo, um teste é somente com a pessoa, com o paciente, e você pode realizar até mais de um teste por dia. Já vão ter testes que você vai ter que pedir para que envie para a escola, você vai pedir um relatório para a escola, você vai ter uma entrevista mais aprofundada com o responsável, por exemplo. A mãe veio para solicitar o relatório, só que depois você descobriu que quem fica com a criança é a avó, é um outro cuidador. Então, muito provavelmente, você vai precisar falar, conversar, pedir informações, mesmo que seja por escrito para essa outra pessoa. O próximo passo seria a análise dos dados. Então, isso também inclui, quando você vai falar para o seu paciente, né, para o seu cliente, que você vai fazer uma avaliação psicológica, você obrigatoriamente precisa contar e explicar para ele que as sessões, elas são contadas não somente aquelas onde você fique cara a cara com o paciente, mas sim aquelas também que você está elaborando, né, analisando os dados e elaborando um relatório. Elas também são contadas como sessões, porque às vezes acontece você falar assim, são 10 sessões, por exemplo, 8 sessões, aí você aplicou os testes em 6, aí a pessoa, não, mas ainda faltam 2. Não, você tem que falar comigo. Aí, às vezes, você deixa só uma para avaliação de recursos, porque depois tem a do feedback, né? Depois tem feedback. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, porque todos esses passos, ele é muito bom ser explicados para o paciente. Nem, por exemplo, às vezes a gente escuta profissionais falando que eles são sucintos. Eu falo que é assim e pronto, e acabou. Mas existem alguns... como é que eu posso dizer assim? Algumas pessoas que reclamam até mesmo do CRP pela falta de informação dos profissionais que estão avaliando fazendo uma avaliação psicológica. A integração e síntese das informações. Não adianta eu pegar um teste, por exemplo, eu pego ali um teste de atenção, aí deu inferior. Eu pego um outro teste, outro de atenção, por exemplo, atenção difusa, deu média superior. E aí depois eu fico, nossa, uma deu inferior, a outra deu superior, como seria tudo isso? Por isso que a gente fala de uma testagem. Eu estou aqui tentando colocar essa questão da avaliação de atenção, né? Tentando ver a questão do nível de atenção. Então, por exemplo, vem o palográfico. Aí a gente vê aquilo que acaba sendo uma comum entre os testes, né? Aquilo que apareceu em um, apareceu em outro, é onde você vai analisar você faz uma síntese das informações, que não é só de uma coisa específica, mas mais de uma. Andréia, a Tainá perguntou aqui.
Meninas, pergunta: testes são sempre necessários? Pergunto isso porque, principalmente para profissionais do SUS, muitas vezes não tem testes disponíveis, principalmente em cidades do interior, mas a necessidade do diagnóstico é grande. Olha, Tainá, infelizmente, eu vou falar que um psicólogo que vive nessa situação, ele passa por muitos problemas. Porque o que a gente pode averiguar com os testes é uma veracidade daquilo que nós estamos escrevendo. Né? Que nem, por exemplo, acontece da gente fazer avaliações psicológicas para juiz, por exemplo. E juiz, advogado, eles são bem complicados, né? Tanto que eu sempre falo que quem mais denuncia psicólogo no CRP, né? No CRP que é aqui de São Paulo, mas nos CRPs aí, nos CRs aí da vida, são advogados. Porque se você der algo a favor da mãe, o advogado do pai faz alguma coisa, ou do marido, ou seja lá de qual for. Então, quando você inclui um teste, quando você inclui uma testagem, você endossa aquilo que você está escrevendo, porque por detrás tem toda uma estrutura, né, onde foi mensurado, onde foi feito, vamos dizer assim, que há uma veracidade dos fatos. É por isso que eu sempre acabo falando da questão da testagem, incluindo, né, nem que seja... não precisa necessariamente ser uma junta de testes, né, vários testes, mas alguns ali são sempre necessários, que é para atestar. Então, por exemplo, quando você faz o laudo, chegar ao final, que você escrever ali a bibliografia, né, que foi utilizado, você colocar os testes e você ali está atestando de onde você tirou aquilo, de onde você fez de onde você tirou a sua avaliação. Isso, querendo ou não, nos dá um respaldo ainda maior, né? Porque, querendo ou não, somos muito questionados sobre o nosso trabalho. Tipo, tá, mas ele tá falando isso baseado em quê? Por mais que a nossa profissão ela tenha um respaldo e a gente não está tirando fontes da nossa cabeça, a gente tem um segmento, a gente segue uma teoria, a gente tem um respaldo, mas quando a gente anexa um teste, é mais digamos assim, um fator a mais que nos dá um respaldo, não só para nós, mas também para o nosso paciente, do que a gente está falando que tem ali uma veracidade ainda maior. Tanto que é importante, né, a gente deixar claro, né, que muitas pessoas ainda têm preconceitos em relação ao psicólogo e acham que o psicólogo é achismo, né? Ele acha coisas da cabeça dele, ele observa e vai atestando coisas pela cabeça dele. Eu falo que um pouco de quem é culpado disso somos nós, que não escrevemos, né, que não fazemos artigos, não escrevemos artigos, não cientificamos muitas vezes o nosso trabalho. Mas o teste, ele traz essa autenticidade, né, essa fidelidade, que vai ajudar bastante na hora de você se sentir mais confiante para escrever o seu laudo. Tá? Aí o sexto passo é a elaboração do relatório. O sétimo é um feedback, então necessariamente você precisa fazer um feedback. E o oitavo é monitoramento e acompanhamento. Esses são em alguns casos específicos, né, que eu acho que seria interessante a gente falar, porque quando você vai pensar nesses 8 passos, se você seguir eles, mesmo que seja de uma forma metódica, seria bem interessante para realizar essa avaliação, né? Se você seguir esse passo a passo, com certeza você vai conseguir fazer uma avaliação mais assertiva, mais completa. Claro que existem pontos que podem ser acrescentados, mas a gente tentou incluir principalmente os que iriam ajudar nessa avaliação, tá?
Deixa eu só mandar aqui que tem uma pessoa que não conseguiu entrar ainda. Aí aqui, quais são os critérios usados pelos psicólogos para escolhas dos recursos avaliativos? Aí aqui vai ajudar vocês a pensarem um pouquinho quais são, como a gente pode fazer essa melhor escolha, né? Aí, primeiro, a gente pensa aqui na base em aspectos técnicos e teóricos. Então, por exemplo, veio a demanda da avaliação, chegou até você. A primeira coisa que você tem que ter em mente é se você está apta para fazer aquele tipo de avaliação. Né? Nem sempre quem está apto a fazer uma avaliação para porte de armas vai conseguir fazer uma avaliação para bariátrica. Né? Nem sempre aquele que vai fazer uma avaliação. Existem algumas que são assim complementares, por exemplo, vasectomia, laqueadura, né? Elas cirúrgicas, vamos dizer assim, elas acabam tendo algumas normativas, algumas coisas que acabam parecidas. Mas, por exemplo, porte de armas para uma bariátrica, existe uma diferença naquilo que é avaliado, naquilo que é observado. Então, você, em primeiro lugar, você precisa ser, vamos dizer assim, certo com você e com aqueles que estão contratando o seu trabalho, para saber se você está apto para isso, né, Dark? E acho que é um ponto interessante a gente pensar que nem sempre, por exemplo, um paciente que já faz acompanhamento comigo, né, o paciente já faz acompanhamento comigo e, de repente, ele vai passar por um processo de avaliação de porte de arma. Não necessariamente ele precisa fazer essa avaliação comigo. Eu posso encaminhá-lo para outro profissional e ele fazer essa avaliação com outro profissional, né? Até mesmo porque não necessariamente eu posso me sentir apta ali para fazer essa avaliação. Até mesmo porque isso também pode vir ali interferir futuramente, dependendo da avaliação e do resultado, no meu vínculo terapêutico também com esse paciente. Então, também é importante a gente pensar em tudo isso. Eu acho que aí é onde entra o quanto que a gente precisa ser ético, né, e responsável, né? Porque quando se tem um vínculo terapêutico, ele é diferente. Andréia, seu microfone. Seria de uma questão de uma avaliação psicológica, né? São situações diferentes, são vínculos, né? São manejos diferentes, o que acaba nos levando, às vezes, a errar. Se eu pego lá um paciente que é clínico, né? Um paciente clínico, aí ele chega para mim, pede, e você acaba realizando isso, você pode errar. Como também o que já aconteceu muito, por exemplo, um paciente passou com você, aí depois de uns 2, 3 anos, ele te manda uma mensagem pedindo para fazer uma avaliação psicológica para algo X, né? Que nem no meu caso acontece bastante, por exemplo, de laqueadura. E aí fala assim: você já me conhece, né? Então não precisa nem eu ir. Eu já passei com você. Às vezes até fala assim: não mudou muita coisa, não, tá? Continua tudo igual. É só você realizar. Eu não quero mesmo ter filhos, continua a mesma coisa, né? Então, às vezes, ainda é categórico em querer já dar qual é a resposta do seu laudo. Já quer induzir, né, Andréia? A outra parte é você entender o contexto, né? Então, por exemplo, o contexto da análise, por exemplo, da manuseio de arma de fogo, né? Uma avaliação para manuseio de arma de fogo. Então, quais são os tipos de testes que são exigidos? Seria o de atenção? Seria o de personalidade? Eu estou apta para aplicar esse tipo de teste? Ou eu vou aplicar e depois eu vou correr atrás para ver como que mensura, né? Uma coisa que acaba acontecendo, infelizmente, eu vou assistir vídeos no YouTube, vou pesquisar no Google como eu vou fazer para
mensurar tal teste, então não faça isso. Às vezes é melhor, como a Vanessa pontuou, o nosso nome está em primeiro lugar, né? Eu falo que às vezes a gente demora tanto tempo para criar um nome, não vamos perder por alguns reais, né? Uma coisa que eu aprendi é que, no final, essas coisas acabam acontecendo, acabam surgindo, as pessoas até ganham algum dinheiro, mas não conseguem se firmar na profissão, né? Por algum motivo ou outro, acaba não indo muito para frente, infelizmente. Infelizmente não, felizmente, né? Acabam não indo para frente. Então, é melhor a gente continuar do nosso modo mais ético. Então, entenda o contexto daquela avaliação. Para cada tipo de avaliação, vai existir aquilo que deve ser usado. Que nem foi feita uma pergunta da questão, por exemplo, do TEA em adulto. Existem testes que são específicos, existem aqueles que são para os dois, existem testes específicos para cada idade. E nós vamos entender qual seria esse contexto para poder fazer a melhor escolha. Aí, levantamento dos objetivos da avaliação. Então, por exemplo, eu preciso entender minimamente o que se é exigido dentro dessa avaliação. Hein? Vamos supor que nós somos contratados para fazer uma avaliação forense, né? Onde vai envolver uma questão de guarda. Você precisa minimamente conhecer o ECA, você precisa conhecer o estatuto que vai reger aquela questão, você vai ter que entender um pouco de processos jurídicos. Uma vez, só que isso aí foi minha paciente clínica, houve um processo de guarda, e a minha paciente queria ir embora do país com a mãe, e o pai não queria autorizar, queria ficar, entrar na justiça. Para fazer o laudo, eu tive que pedir ajuda, né? Pedir ajuda não, tive que pagar para um advogado, né, juntamente com um outro psicólogo mais experiente dentro dessa área jurídica, que me ajudou a escrever. Porque, no meu caso mesmo, o próprio advogado queria que eu descrevesse até a sessão, e ele pediu isso para o juiz, e o juiz acatou, me mandando um ofício dizendo que eu tinha que descrever a sessão. Então, para vocês entenderem como eles escrevem, eles pedem o que eles querem, né? Então, eu tive que escrever esse laudo, mostrando dentro do nosso contexto, né, tanto das nossas normas, do que rege aqui o CRP, o que era permitido ou não. Então, antes de escrever aquilo que eu achava, eu ainda tive que provar que eu não podia fazer aquilo que eu não sou obrigada a fazer aquilo que eles estavam me pedindo. Mas se eu tivesse pensado, nossa, o juiz está me pedindo, eu vou ser obrigada a fazer, eu tinha entregue o que era ali da sessão. Então, tomem cuidado, entendam. Se, por exemplo, eu não gosto de atender criança, então também não pegue avaliação infantil, psicológica infantil para fazer, porque você vai ter que lidar ali com a criança. Eu não consigo conversar com advogado, não consigo lidar com advogados, então não vá para essa área forense, porque você vai ter que entender minimamente toda a demanda. A normatização e construtos, né? O que significa, né, essa normatização? Cada teste, ele passa por uma normativa, depois aí eu até coloquei o SATEPS, que é o site onde a gente verifica se o teste ele é válido ou não, se ele está de acordo, se ele está validado ou não. Quer falar, Débora? Não, só apertei aqui, sem querer. Se ele é validado, quando você abre, eu falo, acho que ela quer falar, se ele é validado ou não. Então, todas as vezes que você utilizar, você precisa procurar para saber. E aí você pode, vamos supor que acontece que isso você ainda é obrigado, né? Por exemplo, você atendeu, não é uma avaliação psicológica, mas você atendeu um paciente há 2 anos atrás. E aí, por algum motivo, veio uma solicitação para você escrever um relatório sobre aquele atendimento. Até 5 anos nós temos que guardar, né, o prontuário. Então, você não pode se negar a escrever sobre. Mas se você for utilizar um teste que você aplicou naquela época,
você precisa entender, você precisa procurar se na SATESP isso está validado hoje, porque se não tiver validado, mesmo que você aplicou quando validava, hoje você já não pode utilizar, né? A gente passou até aí pelo HTP, que é um dos testes mais utilizados no Brasil, mas aplicados, ele ficou alguns meses sem poder ser usado, e hoje só pode ser usado da versão brasileira, né, que é o novo. E ele teve várias modificações, né? Ele ficou quase que um palográfico, vou dizer para vocês. Perdeu um pouquinho, acho que, daquela essência do HTP. Ainda estou no processo de aprendizagem dessa nova atualização, mas ele ficou muito parecido, porque ele virou uma normativa, né? Com tabelas, com tabulações de acordo com idade. Então, passou por várias transformações. Então, por exemplo, aí aquele livro antigo nem adianta você mais utilizar. Você tem que acabar se atualizando para poder usar ele. Então, fiquem de olhos, fiquem bem atentos, porque senão todo o seu trabalho pode ser pode ser jogado fora. Uma vez, uma psicóloga me contratou para ser a supervisora de um caso que ela foi contratada pelo pai para poder verificar o relatório que foi escrito pela psicóloga que foi contratada pela mãe. E além de ler todo aquele processo que é muitas páginas, o que no final ficou muito claro, né, que tinha sido errado foi porque a psicóloga tinha colocado um número de testes aplicados maior do que o número de sessões. Então, ficou muito claro que ela não tinha feito aquela avaliação adequadamente. Ela colocou que aplicou, acho que mais de 6 testes infantis, em 8 sessões, 8 ou 10 sessões, não lembro. Então, a gente sabe que ainda mais em criança, não tem como você fazer seguido, né? Acabou uma sessão hoje, você aplicou HTP, semana que vem você aplica o CAT, na outra semana você aplica desenho da família, não tem, né? Você minimamente precisa ter ali umas sessões de ludoterapia para que a criança venha expressar ali o seu conteúdo. Então, foi uma das coisas que a gente contestou e que o juiz acatou muito rapidamente, porque tinha como mostrar, como provar. Então, tomem cuidado com isso. As condições técnicas, de novo, salientando, só aceite uma demanda que você consegue dar conta. É claro que existem supervisores, você tem condições de correr atrás desse conhecimento, mas aí o importante seria você correr antes de vir a demanda, porque senão aparece a demanda, você sair correndo atrás para quem possa te ajudar, isso vai ser um pouco mais complicado. Adequação, então, de acordo com a demanda, fica muito claro o teste que você precisa utilizar. Então, por exemplo, se é uma demanda para a questão de uma análise de uma organizacional do trabalho, nem aqui a gente faz uma avaliação do processo seletivo de cozinheiras que vão trabalhar na petroquímica. E aí, a própria empresa, quando manda a demanda para a gente, exige que ela quer uma avaliação sobre a questão de personalidade e de atenção. E aí a gente aplica, são 3 testes de atenção, que é o AC, mais um que agora eu não vou conseguir lembrar o nome muito bem, mas é o de atenção difusa, tem o BPA e tem o palográfico. E aí, você precisa minimamente saber como são aplicados esses testes para poder fazer. Se a empresa está pedindo que você faça, né, quer te contratar, peça até um tempo, 1 semana ou 2, para você correr atrás. Não estou dizendo para você desistir da demanda, mas seja honesto, né, e diga assim, você me dá aí uns dias para eu pesquisar, para eu correr atrás. Outra coisa também, comprar os testes. Quando você vai fazer uma avaliação psicológica, você precisa ter os testes original, não podem ser cópia. Obrigada, Nohane. É o teste BGFM, né?
você precisa ter minimamente, você precisa ter os testes originais, não podem ser cópias. Existem testes que você pode fazer a sua própria, como é que eu posso dizer assim, por exemplo, palográfico. Quando tem aqueles questionários, a sua mensuração, a Vetor, ela libera que você pode fazer o seu próprio, ou de forma de tabulação, Excel, ou questionário, né? Ou você fazer ali no Word, você pode fazer o seu. Porém, aquela folha tem que ser o original da Vetor. E se você aplicar, for para frente, alguém for depois contestar o seu laudo, você entregar uma cópia, você já vai receber várias represálias. Então, tomem muito cuidado com isso. E sempre fazer uma análise crítica. Sempre desconfie do seu próprio laudo. Leia, releia. Depois que você fez tudo, lê novamente, né? Se for o caso, que nem aqui na clínica, a gente acaba fazendo isso, quando a gente fica na dúvida, ou até mesmo tem mais de uma pessoa que aplica os testes, então entrega para um outro profissional, né? É bom a gente ter os pares ali que nos ajudam, né? E fale, apliquei esse teste, estou em dúvida se está tudo certo, né? Por exemplo, quando há uma negativa, é difícil quando você coloca lá não apto, né? Para qualquer que seja a coisa. Você ir perguntar para um outro profissional ali junto, será que eu ouvi direito? Presta atenção aqui, vê como é que está essa atenção. A paciente chegou de tal maneira. Então, assim, analise criticamente. Infelizmente, a gente vê, e até quando eu dei o último curso do palográfico, uma pessoa que veio fazer, ela é estudante, estagiária de uma clínica, e ela falou que a profissional que avaliava o palográfico, ela nem mensurava. Assim que a pessoa terminava o teste, ela já dizia, esse está apto, esse não está apto, esse está apto. E ela disse assim que achou aquilo muito interessante, porque quando ela entrou, que ela foi trabalhar junto com essa psicóloga, ela falou, nossa, como é simples, né? E aí a psicóloga ainda falava, esse aqui foi apto porque ele isso, ia falando, né? Descrevendo como era cada coisa. E aí a estudante, né, que fez o curso, ela contou para a professora dela, da faculdade, porque ela é estagiária, ela contou para a professora, ela falou, nossa, mas é muito interessante mesmo o palográfico, é muito fácil, né, de mensurar, é rápido, e aí a professora falou assim, essa aí está fazendo totalmente errado, vá procurar um lugar onde você faça o curso adequadamente, onde você consiga realizar da forma certa, porque isso aí está totalmente errado. E aí foi quando ela procurou a clínica e fez o curso do palográfico, e aí ela entendeu que o que ela tinha feito o que ela tinha aprendido, né? O que ela estava olhando era um achismo. Né? É claro que existem coisas, conforme você aplica muito um teste, existem coisas quando você olha, você já vê, né? Que nem, por exemplo, palográfico, alguém fazer lá todo tremido, fazer muito grande, com quantidade muito grande, quantidade grande de palos, você já identifica algumas coisas. Mas ali, no olhômetro, você dizer está apto ou não está apto, desculpa, mas não tem como. Então, analise criticamente, observe, até porque é de sua responsabilidade a questão da testagem, né? E aí aqui está falando a importância da qualificação, né, do profissional que se dispõe a realizar uma avaliação psicológica. Né? A Darka já pontuou que a pessoa que é formado em psicologia, tem um CRP ativo, ele pode fazer uma avaliação psicológica, mas é sempre importante que a pessoa esteja apta a realizar. Né? Eu tenho várias ressalvas, quem sai da faculdade, né? Eu peguei o CRP hoje, amanhã eu já estou numa clínica, e aí vem alguém e fala assim, você faz avaliação para bariátrica? Eu faço. Né? A pessoa às vezes coloca isso como muito simples, porque o paciente chega, até hoje eu acabei discutindo isso com uma profissional que veio para fazer uma supervisão, e ela falando sobre a questão da cirurgia bariátrica. O paciente dela é um alcoólatra,
e ele acabou desenvolvendo o alcoolismo logo depois que fez a bariátrica. É uma questão comum, né? Porque a comida era uma compulsão e a compulsão saiu da comida canalizou para um outro viés. E aí ela disse que questionou para o paciente aonde ele tinha feito a avaliação para a bariátrica, porque era algo muito presente ali, né, essa questão da compulsão pela comida, e que se não houve uma ressalva, pelo menos, de dizer assim, ó, vai tratar essa compulsão primeiro, depois você faz a bariátrica, né, nem fala, toda avaliação, ela não é única, pronto, é isso, e nunca mais você pode ter, por exemplo, deu inapto e esse inapto é para o resto da vida. Se for uma coisa gritante, ok, né? Por exemplo, vai tirar um pote de armas e não enxerga, é complicado. Vai estar inapto para sempre, mas em outras questões ela pode estar inapta agora e apta mais futuramente. Então, ela foi e disse que falou, e perguntou isso para ele, ele falou assim, não, só falou assim que eu estava apto, mas que seria interessante, após a bariátrica, eu fazer um tratamento psicológico, né? É claro que ele só escutou, está apto a fazer o tratamento logo após, ele não ouviu, e aí hoje está com vários problemas nisso, com a questão do alcoolismo, e ainda pior, porque foi do alcoolismo e agora bebendo e tomando remédio, né? Zopidem, ele toma igual bebe água, os 2 comprimidos por dia junto com bebida. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Eu preciso minimamente me atentar a alguns, que nem foi colocado ali, alguns passos que eu preciso para poder fazer a avaliação psicológica. Existem lugares que têm cursos com valores negociáveis, vamos dizer assim, e a profissão, ela exige investimento. Né? Por isso que nem aquele exemplo que a Darka trouxe é tão complicado, porque está lá, assim, um valor X, né, R$ 300, né, a bariátrica, né, Darka, 300, né? R$ 300 a bariátrica, 400 a reparadora. Talvez, se fizer um pacote, tu consegue até um desconto, né? Não, uma é 300, a outra é 400, as duas a gente faz por 500. Né? Mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque testes são caros. Né? Você ter um teste não é algo fácil, não é algo barato. Qualquer aprimoramento que a gente faz, a gente estuda, não é barato, né? E sabemos disso, e a gente sempre está em busca de conhecimento, de aprimoramento, de material. Então, a gente precisa também entender o tempo, primeiramente o tempo, a dedicação, e os valores que a gente investe, né? Eu não digo gasto, mas investimento na nossa formação. Então, também eu vejo colegas, às vezes, falando, que material que você tem, que você utiliza nas suas avaliações, me manda aí, porque eu estou pensando em fazer isso também. Então, com que responsabilidade também é isso, né? Então, acha que é só enviar o material, sem assistir aula, sem entender o contexto. Então, assim, a gente vê profissionais e profissionais e a gente precisa entender esse contexto também, né? Que a gente, infelizmente, está bem próximo a nós. E é isso. Então, é interessante, esses dias eu recebi um paciente, ele vem para avaliação, ele fazia acompanhamento psicológico há alguns anos, e aí o profissional falou para ele que era só falta de vontade, usou essa palavra, era só falta de vontade que ele conseguiria sim emagrecer. Ele já está com o IMC diagnosticado como obesidade mórbida, e era só falta de vontade, que se ele tivesse falta de vontade, ele conseguiria sim emagrecer. Então, assim, algumas falas que a gente precisa ter cuidado, independente de você fazer essa avaliação com esse profissional ou não, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado com o que se fala para esse paciente. E esse paciente vem, assim, muito
triste, né? Era um profissional que ele confiava, já tinha um vínculo terapêutico de anos, e ele vem muito chateado de que a pessoa que eu mais confiava na minha vida, já fazia terapia há 5 anos com esse profissional, me disse que era só falta de vontade, e aí, desde que eu era criança, eu tenho obesidade, e agora eu me questiono se será que eu tenho falta de vontade mesmo de emagrecer, ou se eu tenho uma doença, né? Se a obesidade é de fato uma doença na minha vida, ou se é falta de vontade mesmo. Então, a gente precisa ter uma responsabilidade também com os nossos pacientes, com o que a gente diz com eles. Até porque aí entra na questão de julgamento, né? Sim. E nós, como profissionais, não podemos ter tais julgamentos. Se é uma questão nossa, né? Se esse psicólogo não consegue lidar com vamos dizer assim, com o não emagrecimento desse paciente, é mais algo do psicólogo é mais do psicólogo do que do paciente, né? Eu, da psicanálise, faria qual leitura? Ó, você não emagrecer, está fazendo. Eu não estou fazendo meu trabalho direito. Não, não é meu trabalho, não. É você que não consegue, e aí joga para o paciente, infelizmente. Mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque não temos julgamento, não devemos ter, né, nenhum tipo de julgamento. Aqui fala, né, adequação dos métodos e técnicas de avaliação. Então, para cada tipo de avaliação, é bom você ter em mente quais são os métodos utilizados, quais as técnicas utilizadas, pesquisar sempre, né? Adequação desses. Aí veio, repetiu aqui. Segurança e proteção do cliente. Então, independente se for presencial, mas principalmente online, tomem cuidado com a segurança desse paciente, a questão do sigilo. Eu já vi muitos profissionais que acabam carregando, né, até o teste, essas avaliações para cima e para baixo, e a gente, infelizmente, vive numa situação de vulnerabilidade. A pessoa deixa lá dentro do carro, acabam levando o carro, toda essa testagem leva embora. Já acabei mensurando o HTP e a profissional tinha deixado em cima da mesa o desenho do HTP e o outro paciente veio, uma criança, e na hora bateu no copo de café, caiu em cima do HTP e ela queria que a gente mensurasse esse teste. Então, tomem cuidado, porque ali faz parte de um conteúdo do paciente. Né? Claro que existem coisas que não tem muito o que se fazer, né? Mas minimamente tome cuidado. Então, por exemplo, naquele dia que você termina de atender e vai para o happy hour, não vai com uma mala, uma mochila de teste, por favor. Né? Senão pode correr um risco de alguma coisa ruim acontecer, e aí é a projeção, né, o conteúdo do paciente. E a interpretação e contextualização dos resultados. É uma das coisas que a gente precisa tomar cuidado, porque, assim, quando você disse que é psicólogo, todo mundo quer alguma coisa, né? Eu lembro que quando eu me formei, um tio que eu tenho, ele falou assim, agora eu vou descobrir o que significa aqueles montes de pauzinho. Então, ele achava que eu iria fazer o palográfico com ele e ia dizer tudo o que estava acontecendo. Então, almoço de família, festa da família, o que tem de gente querendo uma consulta de graça é muito comum. E aí, por exemplo, eu preciso de uma avaliação para fazer uma laqueadura. Eu que não vou pagar para um psicólogo fazer, eu vou conversar com fulano de tal e ele vai fazer essa avaliação. E aí, às vezes, o psicólogo acha que está tudo bem. Não, porque a gente tem um viés de conhecer essa pessoa, de intimamente saber mais coisas sobre. Então, o nosso olhar para a avaliação vai ser contaminado, né? É por isso que precisa da imparcialidade. Então, tomem cuidado, porque pensa assim, terapia eu não faço.
Eu não vou fazer terapia com um amigo, mas aí a avaliação psicológica acho que pode fazer, né? A avaliação psicológica está tudo liberado. E não é assim. É uma coisa mais pontual, é algo mais específico, mas mesmo uma avaliação há todo um critério ético que precisa ser seguido, né? Então, essa é a importância da gente, quando se dispõe a fazer avaliação psicológica, a gente tem que ter na mente, né? Acho que seria principalmente essas questões que a gente queria levantar. Se surgiram dúvidas, podem ir perguntando. Quero de novo ressaltar a questão a questão ética, né? Que eu acho que é a principal. Todos nós estamos aptos a fazer a partir do momento que você se capacitou para fazer aquilo. Né, as faculdades de psicologia, hoje em dia eu tenho várias ressalvas sobre o conteúdo, porque é tudo muito aberto, é tudo muito abrangente. A gente tem pessoas que, inclusive sábado, né, no nosso grupo de estudo aqui, uma pessoa falando que ela está no último ano de faculdade e não vai ter uma matéria X porque não tem professor para dar essa matéria. E aí foi falado que iam dar alguns textos e no final vai se responder lá um questionário, vai se fazer uma prova para que eles tenham minimamente uma nota, porque eles precisam dessa nota para apresentar. Então, isso é uma das faculdades. Se a gente for abrir aqui, vão ter exemplos mil de vários lugares. Mas tomem cuidado, porque quando a gente sai da faculdade, a gente sai apto a, mas não vai dizer que a gente está preparado para tal coisa. Né? Nós trabalhamos, nós precisamos ganhar, nós precisamos nos sustentar, mas a gente não pode fazer algo que vai de encontro com um problema posterior, né? Nós temos uma profissão que exige muita responsabilidade, e como tal a gente precisa responder disso, tá? A clínica psiquiátrica sempre vai estar à disposição para ajudar naquilo que vocês precisarem, tá? Nós gravamos essa aula, depois vamos disponibilizar para aqueles que quiserem, tá? Quem quiser fazer pergunta, levantar a mão, pode já ir fazendo, né? Para a gente ir finalizando. Mas quem precisar, a gente vai disponibilizar tanto quanto certificado para horas complementares, nós também vamos disponibilizar. Terá, sim, a gente vai enviar o certificado em PDF amanhã para os profissionais que quiserem. Nós vamos deixar o grupo ali por um tempo, tá? Para que haja essa interação, até mesmo para as pessoas pedirem esse certificado, o link para depois ver melhor. Então, a gente vai disponibilizar tudo que é possível aqui. Tá? Dark, eu te agradeço por essa disposição, estar aqui junto conosco. Vou passar aqui, passar para você e logo depois passar para a Vanessa para ela fazer as considerações finais. Agradeço a todos que estiveram aqui conosco. Bom, eu que agradeço a oportunidade, quero agradecer a todos que ficaram até essa hora, né, com a gente fala demais, o psicólogo sempre fala um pouquinho, e foi um prazer participar, espero ter contribuído de alguma forma, com conhecimento, foi um prazer e até a próxima. E com certeza existirão. E aí, todos que estão aqui, um dia, tem gente de todos os lugares, né? Não é só aqui de São Paulo, tem em outros lugares do Brasil. Acho que um dos pontos da clínica também é fazer essa interação nível Brasil, para a gente conhecer, né? Que nem foi pontuado aqui sobre no interior, né? A questão da testagem, não ter os testes. Eu acho que isso é uma luta que nós, psicólogos, precisamos aderir. Né? Nós aqui, por exemplo, na clínica psiquiátrica, temos vários testes, temos salas adequadas, mas existem pessoas que não têm essa mesma possibilidade, né? Então, depois vamos aí ouvi-la um pouquinho e quem sabe a gente não levanta. A Vanessa criou um desejo e nós vamos tentar colocar em prática um simpósio da saúde, né?
E aí, esse simpósio da saúde mental. Quem sabe esse não é um tema que a gente possa discutir para ver se vai a níveis maiores, né, para falar sobre essas dificuldades que o psicólogo encontra nesses lugares, tá? O certificado nós vamos enviar em PDF, ou por e-mail, ou pelo WhatsApp, né, que a Lara Lúcia pediu para explicar. A gente vai enviar amanhã o PDF do certificado, assinado, tudo certinho, bonitinho, para quem necessitar. Aí a gente pode passar por e-mail ou pelo WhatsApp mesmo para vocês. Quem é aqui de Mauá, né? Quem é aqui próximo quiser impresso, é só avisar que a gente também vai entregar impresso, tá bom? Olá, a Gislaine falando, tema importante mesmo, seria bom abrir mais leques falando sobre isso. Quem sabe? Vamos colocar aí como sugestões sobre esses temas, que eu acho que quanto mais se discute sobre algo, mais possibilidade de levar isso para frente e trazer uma mudança nós temos. Se a gente ficar sempre esperando, quando alguém falar, eu faço. Às vezes acaba ninguém fazendo. Mas grupos como esse, eu acho que são importantíssimos para a gente levantar esse tema. Deixa eu ver até quem foi que mandou falando, né, dessa questão da cidade para a Tainá, não sei se ela vive essa situação, mas depois, Tainá, quero conversar um pouquinho melhor com você para a gente trocar aí umas figurinhas. Mas obrigada, gente. Com certeza, e a ideia é essa, né? A gente tem aí umas pessoas que a gente já conhece, que participaram hoje, e várias pessoas que a gente não conhecia, né? Primeira vez que a gente está batendo um papo aí, então a ideia é essa mesmo, o pessoal colocou bastante sugestão aí, né? Então a ideia é isso, que vocês contribuam também, sempre pedindo aí algum tema que vocês gostariam que a gente falasse, a Tainá até respondeu, vivo sim. Então, assim, da gente criar, né, a nossa conexão aí, conhecer aí entre profissionais, isso é sempre muito válido, gente, porque a clínica, o consultório, ele não pode ser solitário. Muitas das vezes a gente, como psicólogo, se sente meio solitário, né? Atende ali os seus pacientes, fecha a porta e não conversa com outros profissionais. Então, ter esse tempo aqui que nós tivemos, né, de conversa, de trocar algumas ideias aí, conhecimento, é muito rico, é muito importante. Na clínica psiquiátrica a gente sempre fala isso, né? Tem paciente para todo mundo, então não precisa ter rivalidade, não precisa achar que, nossa, eu vou defender o meu espaço aqui e não deixo ninguém entrar. Não, porque muitas vezes um paciente que eu não posso atender, a Darkia pode, ou a Andréia, ou algum colega aí, então a gente sempre vai ter um paciente para indicar para outro profissional, a gente não precisa ter essa rivalidade aí dentro da clínica. Então, por isso que a gente tem essa iniciativa de ter trabalhos como esse de hoje. Então, quem ainda não conhece a clínica, né, tem a oportunidade de nos conhecer, puder ir lá conhecer o nosso espaço, né, quem mora perto aí da clínica, né, nós estamos em Mauá, a clínica está de portas abertas para receber outros profissionais, ali a gente já tem uma rede grande de psicólogos, nutricionistas, temos médico também, psiquiatra, então, assim, é uma contribuição, é um companheirismo que só agrega e faz a gente crescer enquanto profissionais. Então, quem quiser nos conhecer, fiquem à vontade. Quem não nos segue no Instagram ainda é o @clínica-psiquiar. Ali a gente sempre coloca os eventos da clínica. Grupo de estudo a gente tem, dentro da avaliação psicológica, temos muitos cursos de testagem psicológica, então, como as meninas citaram aí, palográfico, HTP, nós temos as datas já previstas para o ano inteiro de curso, quem quiser conhecer, aprender um pouquinho mais, só chamar lá no WhatsApp, ou no direct da clínica também. O próximo curso que nós vamos ter vai ser sábado agora, que é o CAT. O CAT, para quem não conhece, é um curso de apercepção temática para crianças. Então, para quem conhece o TAT, né, aplicado em adultos, o CAT é o formato infantil, são pranchas, né, com ali algumas expressões, né, na mancha, e a criança vai contando uma história em cima daquela prancha. Exclusivo para crianças, essa aplicação. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, entrar em contato aí com a gente, porque esse curso vai acontecer sábado agora.
O valor dele está R$ 280. Para quem participou aqui com a gente, vamos ter um descontinho aí de 25%, tá bom? E quem assistir depois, né, que a aula ficou gravada, um descontinho de 15%, tá bom? Então, quem tiver interesse, quiser saber um pouquinho mais, só mandar mensagem lá no WhatsApp da clínica ou aqui no direct do Instagram, tá bom, gente? Agradeço a todos vocês, disponham sempre e podem sugerir temas aí para a gente ter mais momentos como esse de hoje. Foi muito legal conhecer um pouquinho de vocês aí. Agradeço a presença de todos. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau, pessoal. Pronto, removi todo mundo. Sessão de terapia agora. Fechou a gravação? É verdade, ainda não.